Se você sente que está fazendo muitas coisas, mas não está chegando em lugar algum, esse vídeo é para você. Meu nome é Renata, eu sou designer instrucional aqui nos Estados Unidos e nesse canal eu falo um pouco sobre como montar um curso, tanto para outras pessoas como para você, e eu também falo um pouco de mindset, de carreira e tudo mais. E nesse vídeo eu vou falar sobre 2 livros que mudaram completamente a minha vida. Para te dar um contraste, vamos voltar lá em 2022, 2023. Eu tinha uma empresa de roupas fitness, eu tinha a minha carreira de designer instrucional, eu criava conteúdo no Instagram, era um conteúdo mais lifestyle, e no YouTube era um conteúdo mais motivacional. Como você pode ver, eu estava distraída, eu tinha vontade de fazer várias coisas darem certo, e era um pouco dispersado, né? Eu também não tinha uma visão. Onde eu quero chegar com isso? Em 2024, eu decidi fechar a empresa de roupas fitness, eu decidi voltar para os Estados Unidos e focar 100% na minha carreira como designer instrucional. Então eu criei um portfólio, eu consegui um emprego na área e hoje eu estou fazendo um mestrado em psicologia industrial e organizacional que soma na minha carreira. Eu ganhei clareza da onde eu queria chegar, foco e propósito, porque através da carreira de designer instrucional, eu contribuo diretamente com o desenvolvimento e o aprendizado de várias pessoas. Mas como que eu fui dessa Renata, que queria fazer 1 milhão de coisas, para uma Renata mais focada? Bem, a resposta é que eu li 2 livros que eu posso falar com certeza mudaram a minha vida. Então eu trouxe várias dicas desses 2 livros para você começar a aplicar na sua vida ainda hoje. Então o primeiro livro é o livro do Cal Newport, Bom Demais para Ser Ignorado. O Cal Newport, ele explica nesse livro que a ideia de seguir a sua paixão é um mito. Eu tinha essa paixão de querer ter uma marca de roupas. Não era algo que eu realmente tinha habilidades. E por mais que eu achava que essa paixão ia me tornar rica e bem-sucedida, a realidade foi um pouco diferente. A ideia dessa paixão na nossa cabeça, mas o que tá na nossa cabeça, essa fantasia e a realidade disso é completamente diferente. Quando eu decidi abrir a minha marca de roupas, eu vi que tinha muito mais trabalho que tinha que ser executado e que eu não tinha capacidade para aquilo, tá? Então, eu entendi a diferença entre seguir um sonho, que eu não tinha habilidade nenhuma. Poderia ganhar a habilidade? Poderia. Mas eu também tinha uma carreira onde eu já tinha habilidades. Entendeu? E era uma carreira real, era uma carreira que eu entendia do começo ao fim. Diferente do meu sonho, que eu não tinha nem ideia do tamanho da bola de neve que eu estava criando, tá? Então, essa ideia de seguir a sua paixão é quase que uma ficção e mora na nossa cabeça. A gente acha que a paixão é maravilhoso e a gente vai ter sucesso simples e fácil e a gente muitas vezes compara, né, com o sucesso de alguém que já faz aquilo há muito tempo com a gente que está começando. E a gente acha que daqui para ali é um pulo. Mas muitas vezes a gente falha em reconhecer a realidade de tudo aquilo ali. Ponto número 2. O foco deve ser a habilidade e não o trabalho dos sonhos. Quando eu criei a minha marca de roupas fitness, era um trabalho dos sonhos. Quem que não quer ter uma marca de roupas? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha 0 habilidades em ter uma marca de roupas. Já na minha carreira, eu tinha habilidades. Eu já tinha trabalhado em vários projetos, eu tinha anos de experiência, eu tinha um conhecimento muito maior do que pessoas na mesma área. Então, o Cal Newport, ele apresenta essa ideia de capital de carreira. Onde ele quer dizer que quanto mais você foca numa coisa, mais capital de carreira você tem. Então hoje
eu estou 100% focada na minha carreira. Eu trabalho na área, eu estou constantemente aprendendo novas ferramentas, novas coisas que eu posso aprimorar, né? O que ele chama de habilidades raras e valiosas, que com o tempo vão me colocar num patamar que eu já não vou ter tanta competição. E aí é onde vem o sucesso do negócio. E quando ele fala de sucesso, não é só o sucesso financeiro, mas quando você é o melhor ou um dos melhores naquele ramo, você pode negociar a liberdade que você tem, os horários que você está disposto a trabalhar, você pode negociar salários melhores ou um pagamento melhor. E você pode também ter mais controle sobre a sua rotina e os projetos que você decide participar. Então, tudo isso vai vir com esse capital de carreira. Só que se você não focar naquela uma coisa, você não vai construir esse capital de carreira. Número 3. Trabalho significativo vem de 3 coisas, e eu adoro esse pensamento. O Cal Newport, para esse livro, ele entrevistou várias pessoas e ele notou que as pessoas que amam o que fazem, são extremamente satisfeitas com o seu trabalho, possuem essas 3 coisas no seu dia a dia. Primeiro, a autonomia, ou seja, ter mais controle sobre o que fazem, sobre aquele trabalho. A segunda coisa é a competência, ou seja, eles são realmente muito bons naquilo ali. Então, esse senso de competência dá uma satisfação muito maior. E eles têm propósito, eles sentem que esse trabalho que eles fazem, ele realmente importa. E ele também fala para a gente ter cuidado com as carreiras glamorizadas. Ter uma marca de roupas fitness é algo glamouroso, é algo fantástico, todo mundo quer saber como que você fez isso, todo mundo quer participar, é maravilhoso. Só que a realidade não é tão glamourosa assim. Quando você passa o dia inteiro trabalhando, você tem que cuidar de vários setores que não são sua especialidade, você tem que fazer muita coisa, literalmente bater de porta em porta para vender, não é tão glamouroso assim, né? Diferente de uma carreira que talvez parece um pouco mais chata, um pouco mais entediante, mas você tem muita oportunidade de ter sucesso naquilo ali, tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque é aquela ideia de demanda e oferta, né? Se você tem muita gente querendo aquilo ali, você vai ter muita competição, as pessoas não vão querer pagar tanto porque podem ir na sua competição, então a realidade da carreira glamourosa é um pouco mais embaixo. Ponto número 5 é não busque liberdade cedo demais. Nós vamos falar sobre isso no outro livro, mas eu acho que às vezes a gente está seguindo a nossa carreira ou a gente até tem um foco, mas a gente fica frustrado porque a gente quer chegar no sucesso mais rápido, a gente quer chegar na liberdade mais rápido. Mas assim, a gente tem que compreender que isso é o que tem para hoje, que a gente não é tão capaz como a gente acha que é. Tudo é um degrauzinho. E eu não posso querer estar no último degrau, sendo que eu mal cheguei no primeiro degrau, entendeu? Então eu vejo assim, hoje tem muita gente que faz um curso e se acha um expert, mas entenda que tem um processo. Você primeiro tem que tentar, você tem que começar de algum lugar. E ao longo do tempo, você vai ter mais capital de carreira, você vai ter mais credibilidade, mas isso não começa do dia para a noite. Você tem que passar pelo processo. Então não se engane achando que agora eu sei isso aqui de informação, então eu vou, né, fazer algo extraordinário, porque não é assim que funciona, a gente tem que ser realista. É um pouquinho de informação aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, que vai somando, e aí um dia você realmente vai fazer algo extraordinário, mas não é do dia para a noite. E o segundo livro que mudou a minha vida é o livro A Única Coisa, de Gary Keller. E esse livro foi escrito em torno desta pergunta: qual é a única coisa que eu posso fazer agora
que torna todo o resto mais fácil ou desnecessário. Então vamos falar sobre os pontos importantes deste livro. O termo multitasking ou multitarefas vem dessa troca constante de atenção. Você faz um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, daí um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, né? E a gente tende a achar que nós somos muito bons em fazer muitas coisas, principalmente ao mesmo tempo. Mas não é bem assim. Tentar fazer várias coisas diminui a sua capacidade cognitiva, porque toda vez que você mudar de contexto, você tem que mudar na sua cabeça também. Então, para o seu cérebro, isso não é muito bom, acaba reduzindo a sua performance e aumenta a possibilidade para erros. Por isso que é importante a gente fazer só uma coisa de cada vez. Então, quando você for assistir um filme, não fique no celular vendo o filme. Foque ou em uma coisa ou em outra, porque senão você vai acabar não usufruindo ou desfrutando de nenhuma dessas coisas, tá? E isso também vale para se você está trabalhando ou estudando. Não esteja no telefone, coloque o telefone longe, dê a oportunidade para que você possa focar, para que você possa se aprofundar no que você está fazendo e realmente engajar com aquilo ali, ao invés de ficar distraído porque você quer ver quem respondeu você e você também quer estudar, tá? Isso geralmente não funciona. Eu sinto que muitas vezes as pessoas falam que falta para alguém atingir o sucesso é disciplina. Mas ninguém tem uma capacidade infinita de disciplina. A disciplina ela é necessária até que você forme um hábito. E depois que você tem aquele hábito, você não precisa mais de disciplina. Você faz porque você faz aquilo ali. Não porque existem motivos, você tem um objetivo e tudo mais. Então, a disciplina, ela vai se transformar em você ter um hábito e não o contrário. Outro ponto interessante é essa ideia de efeito dominó, que significa você fazer a coisa certa que vai ter maior resultado. Então pense aquela fileira de dominó assim, que você derruba o primeiro e daí todos os outros caem. Como que você consegue identificar qual é o primeiro dominó? É esse dominó que ele tem que ser o seu foco, porque ao fazer esse dominó, ele vai ter esse efeito muito maior na sua vida. Como nós falamos no último livro, crescimento acontece por fases, né? Eu falei que primeiro você precisa ser bom em algo para daí você fazer algo extraordinário. E o Gary Keller repete essa mesma ideia. Você precisa compreender que você não vai crescer do dia para o outro. Você vai passar por várias fases, mas essas fases vão ser essenciais para te levar aonde você quer ir. E quando você está trabalhando na sua uma única coisa, você também tem que proteger o seu tempo. Se você tem um sonho, se você está focado naquela uma coisa, você tem que dedicar tempo para aquilo ali. Existe o conceito de time blocking, que é você literalmente bloquear tempo para fazer aquilo ali que vai ter impacto na sua vida todos os dias, tá? E isso significa que você vai ter que deixar talvez outras coisas de lado, porque você precisa focar naquilo ali. Mas faz parte. E essa ideia de sacrificar algumas coisas que você gostaria de fazer para realmente focar na sua única coisa também leva ao próximo ponto, que é grandes resultados exigem desproporção. Essa ideia de que você vai conseguir fazer tudo igualmente, né, que você vai ter um equilíbrio perfeito na sua vida, em todas as áreas da sua vida, isso é ilusório. Você vai ter momentos que o foco vai ser maior na família, vai ter momentos que o foco vai ser maior na sua saúde, vai ter momentos que o foco vai ser maior no seu trabalho, e tá tudo bem. Mas é você entender que buscar equilíbrio, isso não é uma realidade, isso não existe de fato. Mas você vai ter momentos que você vai estar colocando mais energia e mais recursos em uma área diferente de outros momentos na sua vida.
e tá tudo certo. E por fim, o Gary também fala sobre essa ideia de ambição, né? Então, o motivo que você não sai do lugar não é a sua falta de ambição, mas sim a falta de direção. Então, ele fala sobre fazer menos esforço, mas ter mais resultados. E isso só vai acontecer se você souber qual é a sua única coisa, tanto agora como quando você termina essa coisa, qual que é a próxima coisa. Então, ter uma estratégia por trás vai trazer mais resultados, diferente de uma pessoa que está tentando fazer muitas coisas e acaba não saindo do lugar porque não tem direção e não tem estratégia. Então, para fechar, vamos terminar com essa frase. Resultados extraordinários são diretamente determinados pelo quão estreito é o seu foco. Imagine pessoas bem-sucedidas, tá? Vamos pegar o Jeff Bezos. Você consegue fazer um link direto com a única coisa dele, que por muitos anos foi a Amazon. Então, se você pensar qual é a minha única coisa e depositar o seu foco nisso, há grandes chances que você vai ter resultados extraordinários, diferente de uma pessoa que está dividido e dispersado. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E é isso. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo.